Muito bem, meus irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma aula 10 da EBD no segundo trimestre. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, seu ministério. A nossa palavra de gratidão a todos que têm assistido os nossos vídeos, curtido, compartilhado, tá bom? Fique por aí que no final eu vou abrir aqui os comentários e ler aqui os nomes de alguns irmãos que têm comentado as nossas aulas e que têm abençoado o nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal. Isso é muito importante, é uma forma de patrocinar, de fazer o canal crescer. Inscreva-se no canal, dê like nas nossas aulas, comente as nossas aulas, diga de onde você nos assiste. Lembra, eu sei que muitos dos senhores lideram jovens, adolescentes, enfim. Mande perguntas para nós, as perguntas que o pessoal faz aí para você sobre a Bíblia, sobre sexualidade, sobre dons espirituais, manda para mim, manda nos comentários aí, eu gravo um vídeo respondendo diretamente para vocês, tá bom? Nós temos aqui aulas para jovens, juvenis, adolescentes e adultos. Meu contato de WhatsApp para você falar diretamente comigo, tirar dúvidas sobre estas aulas, está aí na descrição dos vídeos, 19988268480, e também estamos à disposição para atender os irmãos, pregando a palavra de Deus, ministrando encerramento de trimestre de EBD, dando palestras para casais, para famílias, enfim, estamos à disposição do reino. Nosso contato está aí nas nossas redes sociais, vocês acompanham as nossas viagens para ministrar a palavra de Deus. Estivemos neste final de semana em Santa Gertrudes, lá no Louvorzão de Jovens, naquela igreja linda e maravilhosa, com o pastor Evandro e a liderança ali do Douglas e da Karine. No domingo estive aqui na congregação de São Martim, Campinas, no culto da família. Foi uma bênção estar ali naquela que é uma igreja que considero como minha, porque congreguei ali durante muito tempo. É muito gostoso pregar em casa. A gente tem uma base, uma raiz sólida, tá certo? E no próximo final de semana estaremos aqui por Campinas mesmo, ministrando a palavra de Deus. No domingo no bairro Chico Mendes, na Assembleia de Deus, Ministério Belém. No sábado nós também estaremos pregando a palavra de Deus na Assembleia de Deus Nova Vida em Cristo. Enfim, ore por nós, acompanhe-nos nas redes sociais e vamos então à lição 10 da EBD. Muito bem. A lição 10 da EBD, na classe de juvenis, os profetas em o Novo Testamento. Nós falamos dos profetas no Antigo Testamento, agora os profetas em o Novo Testamento. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto estes dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Apocalipse 11 e 10. Alguns irmãos escrevendo, pedindo dinâmicas. Na descrição dos vídeos tem links que você abre, material em PDF e dinâmicas também, tá bom? Pessoal, Portal EBD, o blog da irmã Dália Helena, tá certo? E a Assembleia de Deus de Criciúma tem uma contribuição maravilhosa para a EBD. Eu quero agradecê-los por isso e você pode acessar também material para todas as classes. O ministério profético, tão rico e importante no Antigo Testamento, tem sua extensão em um Novo Testamento, onde também podemos notar sua relevância e atualidade para a igreja, tá bom? Relevância e atualidade para a igreja. O princípio bíblico contido em Provérbios 29:18 é extensivo ao Novo Testamento, de tal forma que a igreja também necessita da palavra de Deus revelada para desenvolver sua vocação e chamado com maestria. Vamos ver o que está escrito em Provérbios. É sempre bom folhearmos a Bíblia, afinal de contas é a escola bíblica. Provérbios 29 e verso 18, que diz assim: o povo que não aceita a orientação divina se corrompe, mas aquele que obedece à lei é feliz.
A partir desse modelo de liderança da igreja primitiva, aprendamos a como melhor liderar pessoas em nosso mundo atual. Não é? A liderança eclesiástica, a liderança na igreja, ela tem uma conotação diferenciada da liderança empresarial, porque na liderança empresarial nós estamos preocupados com os resultados técnicos, financeiros e talvez emocionais, mas na liderança da igreja temos a questão do crescimento, da maturidade e do destino da alma das pessoas, o destino eterno. Por isso, só recapitulando o que falamos na aula do último domingo, métodos e formas de liderar e técnicas podem ser usadas na igreja, mas precisamos sempre entender que na igreja trata-se de liderança espiritual. Por isso, as nossas armas devem ser espirituais, senão não alcançaremos o principal êxito, que é liderar as pessoas para permanecerem fiéis ao Senhor e entrarem na eternidade com Cristo. Ontem, como eu falei na introdução, estive ministrando em uma congregação que chamo também de minha igreja, porque congreguei lá 6, 7 anos da minha vida, e ontem voltei lá, entre outras vezes, para ministrar a palavra de Deus. E que alegria olhar crianças que hoje já são adolescentes, alguns já são jovens e que continuam servindo a Deus, estão na casa do Senhor. Essa é a nossa ideia, o nosso interesse. O líder da empresa manda embora, não deu certo, entendeu? Descarta, é só um número. Na igreja não, porque nós estamos tratando do destino eterno das pessoas. Tópico 1. A profecia de Ágabo, um registro da atuação profética no Novo Testamento. O capítulo 21 de Atos é um dos momentos mais dramáticos do texto de Lucas. Paulo foi preso em Jerusalém e havia entre os discípulos grande temor sobre o que poderia acontecer com ele. Havia também revelações sobre o que sobreviria a ele. Todavia o apóstolo possuía forte convicção quanto à necessidade de ir à cidade de Jerusalém. Estando na casa de Filipe, ajuntou-se a ele um irmão oriundo da Judéia chamado Ágabo. E o texto registra no versículo 10 que ele era um profeta e como tal proferia uma mensagem divina específica que segue o padrão bíblico. Então vamos lá. A profecia bíblica, o dom, aqui está falando do dom. A profecia no Antigo Testamento, ela tem a conotação de uma palavra direcionada por Deus, tá certo? Através de uma pessoa. Aqui é um dom. Aqui é um dom profético, tá bom? Então, no Novo Testamento, nós temos, toda vez que a Bíblia é aberta e ela é pregada, é uma profecia, porque é a palavra de Deus. E o que é profecia, senão a palavra de Deus? Então, por isso que o pregador não pode ser interrompido durante a mensagem por outro usado pelo dom de profecia. Lembra que o espírito é sujeito ao profeta, o espírito do profeta. Então, por isso que deve haver ordem e decência. Quando o pregador se levanta para pregar, quem é que está falando? Deus está falando naquele momento. Se alguém recebe uma palavra de profecia para a igreja ou para alguém específico, deve, com ordem e decência, como Paulo ensina na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, se não me falha a memória, deve aguardar o momento certo para entregar aquela mensagem profética também da parte de Deus. Mas não deve interromper, né? Deus, ele é ordeiro. Estando, então, ele profere uma mensagem específica. Qual que é o padrão bíblico? Edificar, exortar e consolar. Então, quando Deus fala, ainda que para corrigir, é sempre com a intenção de restaurar. A palavra do profeta foi recebida com temor e lágrimas, mas a postura indubitável de Paulo levou os irmãos a conformarem-se. Além de Ágabo, Lucas registra também Judas e Silas como profetas, tá certo? Então, um líder como profeta da igreja deve ser aquele responsável por portar boas novas que tenham repercussão na coletividade. Um profeta é o líder do povo e para o povo, tá? Então, a profecia, ela sempre tem que ter um desejo e um sentido de edificar a igreja, edificar aqueles que estão
ouvindo, não é? Exortar, encorajar e consolar, tá certo? E o profeta não escolhe o que fala. Essa é a maior dificuldade que nós temos hoje. As pessoas, elas têm dificuldade, tanto quem vai falar quanto quem vai ouvir, de entender que a voz de Deus não pode ser manipulada, modificada, diluída. O profeta não escolhe o que fala. Nós podemos procurar formas de falar, métodos de falar, desde que não altere a mensagem. Tópico 2. O que fazia um profeta em o Novo Testamento? Inicialmente é preciso reconhecer a atualidade do ministério profético no Novo Testamento. Os profetas não eram indivíduos raros de vida solitária, tá? Então, diferentemente dos profetas do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a sua atuação se dava no seio da igreja, no cotidiano da adoração dos crentes, faziam parte da igreja, estavam no meio do povo. A presença de profetas no início da igreja foi algo tão marcante que Paulo dedicou uma porção inteira de sua primeira epístola aos Coríntios para esclarecer aos irmãos o papel e a funcionalidade deste ministério no interior daquela comunidade. Então, em nenhum momento, os escritos de Paulo são para eliminar este dom e este ofício. Não, é para ensinar como a igreja deve se comportar e como o profeta também deve se comportar. Esta semana uma pessoa me perguntou: Deus fala diretamente com alguém? Sim, Deus fala diretamente com alguém. Sempre devemos ter em mente que toda palavra, toda profecia, ela deve estar debaixo, ela deve estar alinhada à palavra de Deus. Qual que é o problema? É que hoje o analfabetismo bíblico, a falta de conhecimento bíblico, tem levado muitas pessoas a falarem, a verbalizarem o que Deus não falou. Tem levado muitas pessoas a enxergar profecia aonde na verdade tem uma palavra de motivação. Profecia é Deus falando na boca do homem. Eu sou apenas o transmissor. A palavra é de Deus. E quando Deus fala, Ele cumpre. Agora, não podemos deixar que os exemplos negativos, os exemplos de profecias que não se cumpriram, neutralizem a atualidade do dom de profecia e do ministério de profeta, do exercício da função de profeta. Porém, vale lembrar que ninguém deve se achar o profeta da comunidade. Vale lembrar que não é bíblico nós ficarmos correndo de casa em casa atrás de alguém que profetize sobre a nossa vida ou sobre a nossa cabeça. Por exemplo, Deus me usa de uma maneira diferente assim em relação à profecia. Às vezes a pessoa me pede uma oração e enquanto eu estou orando, eu começo a falar coisas que têm a ver com a vida daquela pessoa, com o que ela está passando, e na oração eu vou ministrando sobre a vida dela. Dificilmente Deus me usa para ir até alguém especificamente e falar com aquela pessoa. Há alguns lugares que as pessoas ficam assim meio que decepcionadas. O pregador acabou de pregar a palavra e eles formam como que uma filinha para receber uma oração, como quem está esperando que o pregador tenha algo a mais. A ideia da profecia não é essa, até porque no Novo Testamento nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, a autoridade máxima. Então toda profecia tem que estar alinhada a palavra. Portanto, quem não dá ouvido à pregação da palavra, ele também despreza a profecia. E ele fala aqui uma coisa interessante: em tempos de tantas mentiras e falsidades,
precisamos de homens como Ágabos, pessoas corajosas, capazes de dizer a verdade por mais chocante ou dura que seja. Então, para evitar o falso moralismo, as pessoas, está dizendo a verdade, está sendo muito duro. Esses moralista. Só que a gente tem que tomar cuidado, irmão, porque a Bíblia é um livro de regras, de princípios e padrões morais. Então, não adianta, tá certo? Não se escolhe o que vai pregar. Há uma geração que não quer ser profeta. Há uma geração que está querendo ser babá das pessoas. E a babá, ela serve o que o bebê quer comer. O profeta não. O profeta, ele põe na mesa. E o crente tem que ser levado à maturidade espiritual, que nesse aspecto significa absorver a palavra de Deus por mais dura que ela seja. Não procurar a palavra que agrade, mas que a confronte, porque é a palavra que nos confronta, que transforma a nossa vida e que nos leva a uma vida de santificação e sem a qual ninguém verá o Senhor. Então é essa palavra de confronto que nós precisamos procurar. Profeta como visionário na igreja atual. Podemos ainda definir o profeta como um líder visionário, isto é, como aquele que é capaz de perceber em alguém os talentos e os dons que tal pessoa possui. Um exemplo clássico da atuação profética no Novo Testamento foi quando Paulo anteviu o potencial de um determinado irmão, de Timóteo. Por isso, Paulo, pai na fé de Timóteo, o exorta a afirmar-se nas profecias que acerca dele foram anunciadas. Talvez hoje não consiga perceber o talento que Deus tem depositado em você, mas creia na palavra declarada por Deus em sua vida e em seu futuro por intermédio de seus líderes. Então, esses dias eu estive na ETAD, que é a Escola Teológica das Assembleias de Deus, que fica aqui na região de Campinas, e eu estava conversando com o filho do pastor Claudionor de Andrade, tá bom? Quem é o pastor Claudionor de Andrade? É um dos maiores mestres em teologia que nós temos na Assembleia de Deus e um dos maiores comentaristas de lições bíblicas de adultos, tá bom? Então, se você frequenta a EBD há muito tempo, você já deve ter participado de alguma EBD, de algum trimestre, comentado pelo pastor Claudionor de Andrade. Hoje, o filho dele, o pastor Gunnar Berg, é diretor acadêmico da ETAD, da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus, aqui na região de Campinas. E aí eu conversando com ele, ele disse que quando ele terminou o ensino médio, o pastor Claudionor, o pai dele, chegou para ele e falou assim: olha, muito bem, agora antes de ir para a faculdade, eu vou te mandar para a ETAD, vou te mandar para o internato teológico, para você estudar teologia, porque você vai trabalhar na ETAD. Ele não acreditou naquela palavra, ele teimou e não foi. O tempo passou, Deus moveu situações e hoje ele trabalha, ele é diretor acadêmico na ETAD. Então, a palavra do pai, a palavra do pastor Claudionor foi uma palavra profética sobre a vida dele. Nós precisamos dar atenção a pessoas que Deus tem colocado sobre a nossa vida e que ministram palavras sobre nós. Eu estou debaixo de palavras proféticas na minha vida. Algumas se cumpriram, outras se cumprirão. Eu tenho hoje 40 anos de idade e tenho viajado em diversos lugares pregando a palavra de Deus, dando palestras, e passei a perceber nesses últimos meses e passei a me lembrar que estou começando a viver hoje algumas promessas, algumas profecias que Deus falou comigo usando pessoas quando eu tinha 13, quando eu tinha 14 anos de idade. Então, Deus usa pessoas para falar conosco a sua palavra, a pregação, e ele também usa por meio do dom de profecia. Tá certo? E vale sempre enfatizar, a palavra profética nunca pode se sobrepor à Bíblia. Por isso que durante o culto a primazia deve ser para a palavra e não para a manifestação de dons. E também não pode haver tumulto coletivo para manifestação individual. Se Deus tem uma palavra para o irmão, entregue para o irmão. Eu não preciso atrapalhar o culto todo para falar com alguém. E eu posso aguardar o culto terminar e ir até a pessoa e dizer a ela: assim diz o Senhor. Mas, por favor, não confunda
profecia com palavra de motivação. Como assim? Muitas vezes nós ficamos sabendo que algum irmão está num dilema, enfrentando uma tragédia familiar. E aí a gente quer falar alguma coisa. Querido, quando você fala isso seguido de oração, quando você fala alguma coisa em nome de Deus, isso tem peso de profecia. A pessoa entende que é Deus que está falando. Então, se Deus não está mandando você falar, mas você quer falar algo para motivar, para fortalecer aquela pessoa, diga para ela no seu nome. Diga: olha, eu estou aqui e eu vim lhe dizer, fica firme em nome de Jesus, persevera, não desista, Deus é na sua vida. Eu creio que Deus lhe dará a vitória. Você está dizendo sobre a sua fé. Quando você sai de cena e fala em nome de Deus, preste atenção, porque quando falamos em nome de Deus, as pessoas esperam que cumpra-se aquilo que falamos, porque Deus cumpre a sua palavra. Então só fale em nome de Deus aquilo que Ele de fato lhe mandar falar. Tópico 4, a liderança profética que abençoa a igreja local. Timóteo era filho de uma irmã judia casada com um homem grego. Logo, como filho de um casamento misto, naquela época em sociedade ele não era bem visto, nem pelos judeus nem pelos gregos. Qual o futuro de alguém assim? Quem apostaria em uma pessoa com tal origem de vida? Antes mesmo do próprio Timóteo, o apóstolo Paulo creu nas profecias sobre o jovem e investiu em sua vida, fazendo dele um dos mais importantes líderes do Novo Testamento. Não importa quantos erros você tenha cometido anteriormente ou quão problemático seja o seu contexto familiar, acredite, Deus chama você para ser alguém especial para a sua obra hoje. Então, essa questão familiar, essa questão de contexto, eu acredito que Deus, Ele é o dono da igreja. Eu acredito que Deus, Ele move situações para que o nome dEle seja engrandecido, para que o nome dEle seja adorado. Timóteo vivia debaixo de críticas. Timóteo tinha uma situação de muita timidez e talvez ele se intimidava exatamente por esta sua condição não muito favorável. Mas em 2 Timóteo, capítulo 7, Paulo escrevendo a Timóteo, diz: Timóteo, Deus não nos deu espírito de temor, mas de ousadia e de poder e força no Espírito Santo. Que nós sejamos sobre a vida de alguém, aqueles que vão ministrar, que vão profetizar, para que eles sejam tremendamente usados pelo Senhor. Que a gente ministre sobre os nossos alunos, que os nossos alunos se lembrem que de nossa boca saíram palavras para encorajá-los, para fortalecê-los, para animá-los, para motivá-los e para direcioná-los a cumprirem o seu chamado diante de Deus. Um líder visionário, um líder que tem visão de Deus, um líder que tem uma visão profética, ele não olha as condições de seus liderados, ele não olha as adversidades, ele não olha as faltas ou a falta de condição intelectual, financeira, enfim, socioeconômica de quem lidera, porque ele sabe que em sua boca está a palavra de Deus, e quando Deus fala, Deus cumpre. Ele tira do monturo e faz assentar entre príncipes, ele cumpre a sua palavra, ele honra o seu nome porque ele é fiel, e nós precisamos mais do que nunca, nos dias que estamos vivendo, de homens e mulheres que sejam boca de Deus para a nossa geração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Um grande abraço, fica na paz, assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até a próxima aula. Valeu! Deus abençoe. Jovem desviou da igreja, cerveja e cocaína. Ele não cheirava, ele comia cocaína. E aí a gente escuta, né? Deus vai pesar a mão. Aí um dia ele saiu de uma festa de madrugada, depois de cheirar tanta cocaína, pegou a anguera, voou por cima do guarda-reio. Aí você começa a escutar, ah lá, ó Deus pesando a mão aí, ó. Vai, besta, brinca. Um dia eu estava à tarde em casa, o Espírito Santo, vai lá, dá um abraço nele. Atitudes geram milagres. Mas fazer o que lá? Vai lá dar um abraço, sabe? Abracei ele, chorei com ele. 3 meses depois o WhatsApp toca.
Olhei. Ô Denão, você vem aqui pregar na minha igreja? Hã? Aí eu chamei o irmão dele, que era o pastor da igreja. Me explica. Eu te explico. Você foi lá, deu um abraço, ele foi voltando, foi voltando. Ele agora é o líder da mocidade. Quer saber do que mais? É líder da mocidade, foi consagrado ao diaconato, casou, é uma bênção na obra de Deus.